O lançamento do GPT-5 dividiu opiniões. De um lado, há quem diga que ele é um modelo horrível, sem mudanças relevantes em relação ao GPT-4o ou O3, mas na minha visão, essa é uma análise injusta. Do outro lado, um pessoal jurando que o GPT-5 é um absurdo, que a GI chegou, que esse é o fim de jogo e que estamos vivendo um salto histórico. E sinceramente, esse tipo de narrativa me parece no mínimo um exagero enorme para surfar no hype, e acaba mais confundindo do que informando. A verdade, o GPT-5 traz sim melhorias, especialmente para quem usa o plano gratuito. O problema é que existe um descasamento enorme entre expectativa e realidade. Lembra do lançamento do GPT-4 quando a OpenAI mostrou o modelo criando um site inteiro em HTML só a partir de um rabisco feito à mão? Ou do GPT-4o com conversas de voz e vídeo em tempo real que chegavam a parecer que a inteligência artificial tinha adquirido sentimentos humanos? Pois é, a régua foi colocada lá em cima. Então quando o GPT-5 chegou com uma demo que, vamos ser sinceros, foi meio meh, muita gente já descartou o modelo, mas é aí que você se engana, pequeno gafanhoto. O GPT-5 não é o maior salto da história, mas traz avanços bem interessantes, e a gente tá tão mal acostumado com as incríveis da OpenAI, Anthropic e Google com diversos lançamentos incríveis que fica difícil impressionar. E é por isso que hoje eu vou fazer a análise mais completa do GPT-5 que você vai encontrar no YouTube. Nesse vídeo eu vou te mostrar as capacidades reais do GPT-5, o que mudou para usuários Free e Plus, como usar o modelo na prática, e no final vou compartilhar os 5 melhores casos de uso que você pode aplicar hoje mesmo. Meu nome é Felipe, bem-vindo ao canal Poder Artificial e bora pro vídeo. Primeiro vamos entender melhor o que é esse novo modelo. O GPT-5 é antes de tudo uma unificação. Aquele cardápio de modelos que a gente tinha antes, O3, 4.1, 4.5, ele sumiu. Antes você precisava escolher, eu quero 4.5 para um texto mais humano, ou quero a linha O para raciocínio. Agora o próprio GPT-5 decide. Ele tem um roteador interno que avalia sua pergunta e escolhe quanto esforço vai colocar. Se a tarefa é simples, responde rápido. Se é complexa, ativa um raciocínio mais elaborado. E se você quiser forçar esse modo mais profundo, é só selecionar o Thinking ou pedir no prompt para ele pensar passo a passo. Já já vou estar mostrando para vocês como vocês fazem isso. E essa mudança afeta cada público de forma diferente. O usuário Plus perde o controle de escolher o modo específico, mas ganha consistência e simplicidade. Já o usuário Free é um salto muito maior. Agora tem acesso tanto ao raciocínio avançado quanto ao texto mais humano do 4.5, algo exclusivo antes ao plano pago. E não se preocupa que não é só essa mudança. O GPT-5 traz sim alguns benefícios bem interessantes e bora explicar cada um deles. O primeiro benefício é uma escrita mais natural, com menos bajulação. O GPT-5 ele herdou a escrita refinada do GPT 4.5, mas cortou o excesso de bajulação, menos elogios vazios, menos emojis e tem mais objetividade. Ele é ótimo ali para quem quer respostas mais diretas, mas para quem gostava ali de um tom mais caloroso pode achar um modelo um pouco frio. Só que de fato, ele está respondendo melhor do que o GPT-4o porque ele incorporou o 4.5. Por exemplo, aqui é um caso de uso da OpenAI em que eles pediram ali um brinde de casamento, deram o mesmo prompt tanto para o 4o quanto para o GPT-5 e olha só como é que foi o resultado. No 4o esse texto aqui ele é um pouco menos humano. Boa noite a todos. Tenho a sorte de chamar Gisele de amiga, e ainda mais sorte estar aqui celebrando ela e Tyler hoje. Acaba sendo um pouco genérico, e aqui ele deixa um pouco mais conciso e um pouco mais contextualizado para humanos, digamos assim. Boa noite a todos. Tenho sorte de ser amigo da Gisele, e ainda mais sorte de estar aqui para isso. Então aqui ele conseguiu compreender o contexto maior, no caso é de uma amiga da Gisele, e conseguiu converter isso no texto. Se você for ler o texto completo, você vai ver que também tem algumas outras nuances que são interessantes. Por exemplo, essa parte aqui, ó, no papel eles parecem vir de mundos muito diferentes, e aqui ele é mais objetivo, né? Gisele é de Fremont, Califórnia, então o storytelling do GPT-5 ele está mais bem elaborado, mais humanizado, e isso vem do fato de que ele é um herdeiro do 4.5 que sinceramente era um modelo muito bom e eu usava bastante. Então, o GPT-5 incorporar o 4.5 para poder criar ali roteiros, textos, eu acho que é um ponto bem legal. O segundo benefício é que ele tem menos alucinação e mais transparência. Ele erra menos e é mais honesto quando não sabe algo. Em resumo, ele reduziu muito a chance de inventar informações. Em tráfego real, ele erra cerca de 45% menos que o GPT-4o, no modo de raciocínio, até 80% menos que o modelo O3.
Ele também está mais transparente ali quando ele não sabe algo, oferecendo respostas mais seguras e consistentes. Isso daqui é bem importante, principalmente quando você tem uma aplicação mais institucional ou voltada para empresas, em que você não pode ter uma margem de erro tão alta assim. Então, mitigar esse problema da alucinação, eu acho que é um ponto bem positivo também. O terceiro benefício é uma melhor capacidade de codificação. Então, você pode criar projetos front-end mais bonitos, ele entende design, espaçamento, tipografia, consegue depurar grandes repositórios com mais eficiência. Ele ainda não é imbatível contra concorrentes como o Claude ou Gemini em todo o cenário, mas ele evoluiu bem e daqui a pouco eu vou estar compartilhando com vocês alguns casos bem legais. Ele também tem um melhor desempenho em medicina. Ele é mais útil em consultas informativas, contextualiza melhor, sugere perguntas relevantes e ajuda na interpretação dos exames. Ainda assim, é apoio, não substituto de um médico. Ele também tem mais inteligência, mais memória e agentes mais eficientes. Ele ficou mais inteligente em tudo: matemática, programação, percepção visual e ganhou uma janela de contexto maior. Isso permite ele lidar com muito mais informações de uma vez e deixa a criação de agentes de IA muito mais eficiente, já que eles podem executar fluxos complexos e longos sem que você precise ficar lembrando detalhes. E isso tudo faz com que ele tenha um desempenho superior em tarefas complexas. Um teste interno da OpenAI com mais de 40 profissões, direito, logística, vendas, engenharia, o GPT-5 ele se igualou ou superou especialistas humanos em cerca de metade dos casos, superando o ChatGPT Agent e o modelo O3. E junto do GPT-5, a OpenAI acabou trazendo mais 3 bônus. O primeiro deles é o modo de voz avançado no plano gratuito. Ele agora está disponível para todos os usuários do plano Free, e para quem tem um plano pago, o recurso agora é praticamente sem limites. É uma novidade bem-vinda porque esse modo eu considero extremamente útil. Depois tem o bônus 2, em que é possível trocar a personalidade do ChatGPT para o padrão, né, que a gente sempre usa. Tem agora uma personalidade cínica, robótica, ouvinte, nerd. Então, não considero necessariamente uma feature ali, uma funcionalidade do GPT-5, mas ainda assim é um bônus interessante que eu também vou estar mostrando para vocês como é que vocês fazem para acessar essa personalidade nas configurações, tudo bem? E tem o bônus 3, que é trocar preferência de cores. Eu também não considero que seja parte ali do GPT-5, mas é algo interessante que você pode estar trocando ali algumas cores do chat GPT nas configurações e eu vou estar mostrando para vocês como vocês fazem isso também, beleza? Então, resumindo, para os usuários gratuitos, agora eles têm acesso ao modo de raciocínio e também ao modelo 4.5 com aprimoramento de escrita, o que é um bom benefício, além de acesso ao modo de voz avançado. Já para os usuários do plano pago, os benefícios por enquanto são mais singelos, onde o modelo é sim mais inteligente, mas não é algo disruptivo. No meio de um monte de bugs de início de lançamento, ele acaba gerando mais frustração do que entrega real, dado a expectativa inicial que tivemos no lançamento. Inclusive, um ponto que é interessante compartilhar com vocês é que, por conta dos bugs que tiveram nesse início, tiveram alguns bugs meio estranhos ali, em que usuários do plano pago não conseguiam mais conversar com o ChatGPT depois de atingir o limite do GPT-5. Então, claramente, isso é um bug, foi falado isso pela OpenAI. E eles também têm outros bugs que eles corrigiram, estão corrigindo nesse meio tempo. E uma coisa que eles fizeram, dado o nível de reclamações que eles tiveram, foi disponibilizar novamente o modelo 4O para que você possa escolher. Eu vou também estar mostrando para vocês como vocês fazem isso daqui a pouco, tudo bem? E para quem usa API, o lançamento do GPT-5 também trouxe mudanças. Agora são 3 modelos disponíveis: o GPT-5 completo, o GPT-5 mini e o GPT-5 nano. Todos têm 400 mil tokens de contexto e até 128 mil tokens de saída, mas os preços eles variam bastante. O GPT-5 principal ele custa $1,25 por milhão de tokens de entrada e $10 na saída. Já o mini cai para 25 centavos de dólar e $2 na saída. E o Nano é incrivelmente barato, sendo 5 centavos de entrada e 40 centavos na saída por 1 milhão de tokens. Além disso, a API ganha 2 recursos novos: o raciocínio mínimo, que faz o modelo responder de forma mais rápida e econômica quando a tarefa não precisa de muito processamento, e o parâmetro de detalhamento, que permite controlar o quanto a resposta vai ser profunda ou resumida. Por fim, com relação à disponibilidade, o GPT-5 está sendo liberado para todos os usuários do ChatGPT Free, Plus, Pro e Team, tanto no web quanto em mobile ou desktop. Usuários free eles têm acesso ao modelo padrão do GPT-5, mas com limites de uso. Quando esses limites eles são atingidos, o chat é automaticamente alternado para o GPT-5 Mini, uma versão mais leve e rápida. Os assinantes Plus também têm como modelo padrão o GPT-5, só que com restrições de uso muito maiores.
E eles também podem escolher ali manualmente quando eles querem usar o Thinking para ter ali respostas mais elaboradas. E os assinantes Pro eles ganham acesso limitado ao GPT-5 e ainda podem utilizar o GPT-5 Pro, que dedica ainda mais raciocínio e profundidade nas respostas. E uma outra coisa interessante é que no GPT personalizado, o GPT-5 virou um modelo padrão. Então você pode ver aqui, ó, que eu tenho acesso aqui ao GPT-5 Thinking, porque eu sou usuário Plus, mas o padrão acaba sendo o GPT-5. E como eu comentei com vocês, em resposta à reclamação de alguns usuários, a OpenAI está trabalhando para reintroduzir aqui o GPT-4o como opção para quem sente falta das respostas nesse modelo. Beleza, beleza. A gente conversou muito sobre a parte teórica do GPT-5, mas agora bora para a parte prática utilizando ele. Vamos lá. Atualmente, a grande maioria dos usuários tem acesso ao GPT-5. Vocês podem ver que agora eu estou com uma conta gratuita. E logo na parte principal eu já tenho aqui, ó, acesso ao GPT-5. Ele fala, apresentamos o GPT-5. Se eu clicar aqui, ó, no canto superior esquerdo, ele fala que só chat GPT, mas nós já sabemos que estamos nessa nova versão do GPT. E como eu tinha comentado com vocês, tem algumas alterações que vocês podem fazer. E o que a gente vai fazer primeiro vai ser usar um prompt simples aqui para ele contar a história de um grupo de heróis tentando impedir que um buraco negro acabe com a Terra. Eu vou clicar em Enter para pedir para ele contar essa história. Então ele está utilizando aqui como motor o GPT-5 para poder construir isso. Então, ó, era o ano de 2142, a Terra havia alcançado avanços tecnológicos capazes de colonizar luas distantes, etc. Beleza, eu não vou ler a história toda. O que eu vou fazer aqui agora é personalizar o ChatGPT como eu tinha comentado com vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui no canto inferior esquerdo e vão clicar aqui em configurações. E como eu tinha comentado, vocês têm ali personalidades diferentes. Então, se eu clicar aqui em personalização e clicar aqui em ativar, ele vai abrir para mim essa parte aqui, onde eu posso estar colocando as instruções personalizadas e eu posso atribuir a personalidade que eu quero para o GPT. Ó, quando ele deu a resposta, ele estava no padrão. Eu vou alterar aqui para voz cínica, sarcástica. Mas tem outras aqui, como eu tinha explicado, robótico, ouvinte, nerd. Vou deixar a cínica para a gente poder ver a diferença. Vou clicar em salvar. E outra coisa que eu posso estar fazendo é trocar aqui a cor de ênfase, como eu comentei com vocês também. Eu posso trocar aqui para azul, então algumas partes aqui ele vai estar trocando para azul. Ó, vou fechar. Então a caixa de texto que você envia vira azul, algumas outras coisas, como por exemplo aqui, ó, o modo de voz, o ícone ele fica em azul também. Então é mais um detalhezinho, mas vale a pena compartilhar com vocês. E eu vou copiar esse mesmo prompt e vou criar uma nova conversa para a gente ver a diferença nesse modelo. Ó, você vê que aqui tá mais sarcástico. Então, um buraco negro aparece no horizonte cósmico, e, em vez de todos simplesmente aceitarem que o universo vai engoli-los como migalhas, um aspirador de Deus, um grupo de gente com complexo de Salvador decide fazer algo a respeito. Isso aqui você vê que claramente a resposta tá de fato mais cínica, né? Então, se você gostar, você pode alterar para esse tipo, para algum outro. Então, fica ao seu critério. E por fim, a gente agora vai fazer mais um teste aqui. Eu vou iniciar uma nova conversa e a gente vai testar a capacidade de codificação do GPT-5. Então, eu vou colocar o meu prompt, crie para mim um clone do Excel, mas apenas o front-end. Então, a gente vai usar aqui a capacidade de codificação do modelo. Eu vou clicar em mais e vou pedir para que ele pense por mais tempo. E o que vai acontecer aqui? Com essa função de pensar, ele vai estar pensando ali por mais tempo. Então, normalmente o GPT-5 ele consegue estar decidindo ali o que ele tem que fazer, se ele tem que usar essa capacidade de raciocínio ou não. Mas você clicando em pensar, você força o modelo um pouco mais para que ele utilize essa capacidade de raciocínio que ajuda a trazer melhores resultados para perguntas mais complexas e que de fato exigem mais raciocínio, como por exemplo programação. Eu clico em Enter e a gente vai ver o resultado. Ó, você pode ver que agora ele está pensando, criando front-end básico. Se eu clicar aqui e agora ele está aqui criando o nosso código, vocês podem ver que ele finalizou. Ó, só está explicando um pouco as limitações, etc. O que a gente vai fazer agora vai ser clicar aqui em rodar código no canto superior direito. A gente vai ver o resultado. Então vocês podem ver que ficou um Excel bem simplesão, né? Aqui na parte de cima, na parte baixa, ele está com uma cor que não está contrastando muito bem com o que tem aqui de texto, então não está tão bom. Eu vou estar mostrando para vocês um exemplo utilizando a versão paga, vocês vão ver ali que ele acaba extraindo mais capacidade computacional e melhora o resultado, mas aqui ainda assim ficou um resultado interessante e você pode ficar rodando diversas vezes para ter um resultado ali que te agrade. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, vamos deixar
um e eu colocar aqui 2 e vamos ver se a fórmula vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui em cima igual a A1 mais A2 e ele trouxe aqui o A3, então de fato está funcionando. Não ficou tão bonito assim, mas claro, você pode continuar tentando e pedir ali para ele pensar novamente, pensar com calma, e com isso você consegue ali ter possivelmente um resultado melhor, tudo bem? Agora bora partir aqui para os nossos casos de uso que estão muito interessantes. E o primeiro caso de uso que eu trago para vocês é o Excel aqui muito mais turbinado. Vocês podem ver que eu estou utilizando aqui a versão paga do ChatGPT, ó. É o modelo Thinking, então ele acaba tendo mais poder, né? Olha só, ele pensou por 40 segundos para poder estar me trazendo esse modelo aqui. E eu tenho várias ações, então se quisesse colocar aqui qualquer tipo de texto, eu coloco. Aí eu posso ter até a opção aqui de eu estar alterando a formatação da letra, fica bem interessante. Para poder fazer vários tipos de cálculo, eu também posso estar fazendo aqui, posso estar inserindo linha, coluna. Você pode ver que a formatação dele também está bem melhor, né? Ele está mais parecido com o Excel. Se eu colocar aqui qualquer tipo de fórmula, ele vai estar calculando também, assim como aquela última. Só que vocês veem que o polimento ele é muito mais bem feito, né? Ele faz aqui sem problemas cada uma das operações. Se eu quiser trocar, por exemplo, aqui para um formato de moeda ou um formato de percentual, eu também posso fazer isso. Então, ficou bem interessante mesmo esse modelo aqui, esse clone de Excel, né? Apenas o front-end. E esse é o nosso primeiro caso de uso. Já o segundo caso de uso é bem interessante. Você vê aqui que eu usei um, um prompt extremamente cretino, ó. Crie para mim uma página de captura front-end deslumbrante. Então não ofereci ali muitos detalhes para ele e ele me trouxe isso daqui. Olha só, conforme eu vou scrollando, eu vou aqui descendo essa página de captura, você pode ver que ele tem essa barrinha de progressão, né? O que ficou bem legal para mim. O visual tá muito interessante mesmo, essa página de captura. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, quero a prévia, ele vai me trazer aqui para a parte que eu vou fazer o cadastro. Se eu clicar aqui em quero me inscrever, é a mesma coisa. Então tá bem legal. O visual também tá muito interessante aqui, o background, aqui esse degradê na letra, ficou muito legal, de verdade. Eu achei muito interessante, mesmo com pouca descrição aqui. Eu acho que você consegue fazer o front-end de páginas de uma maneira muito legal. E claro, caso eu tivesse dado mais descrições ali, por exemplo, a identidade visual que eu quero, algum elemento específico que eu quero, eu poderia ter incluído no prompt também para ter um resultado mais personalizado. E o terceiro caso de uso é bem interessante, eu pedi para ele criar para mim um clone do YouTube. Então, novamente, um prompt bem cretino, né? Olha só a simplicidade disso, mas apesar da simplicidade, olha aqui o nível da solução que ele me trouxe. Então, cada um desses vídeos aqui, eles são clicáveis, por exemplo, eu clico nesse daqui e até mesmo o vídeo eu posso estar tocando o vídeo sem nenhum problema. Ele tem aqui título, o nome do canal, quantidade de inscritos, likes, descrição, claro, tudo isso aqui é apenas exemplo. E o que eu estou fazendo é apenas reproduzindo a parte que o usuário final vê e interage. Então é página inicial, vídeo, botão, navegação. Não é o YouTube real porque não tem servidor, envio de vídeos, nem conta. Mas serve ali para poder demonstrar de forma visual e prática como que a plataforma funciona por fora. Então é um MVP muito interessante aqui, voltado para o front-end. Ó, eu posso estar clicando em outros vídeos, ficou bem legal. Clico aqui em início novamente, ele volta para cá, muito bom. Eu achei bem interessante. Caso eu quisesse também usar, por exemplo, a barra de pesquisa aqui, eu poderia fazer, ó, e ele me retorna esse vídeo sem nenhum problema. Então ficou muito legal. Já o nosso quarto caso de uso é um caso um pouco mais simples, só que aqui vale uma ressalva. Eu pedi para ele, ó, crie para mim uma representação do sistema solar. Inicialmente ele não tinha conseguido fazer muito bem. Então o que eu pedi para ele, ó, falei, tá errado, os planetas não estão girando ao redor do Sol. Então não estava funcionando e depois disso ele foi lá, fez as edições e me trouxe esse sistema solar aqui. Então, por exemplo, eu posso estar trocando aqui, ó, a velocidade, ó, para ele ir muito mais rápido. Posso trocar o zoom também. Tem algumas coisas que eu posso fazer. Se eu quiser exibir rótulos ou não, eu posso estar colocando aqui. Então ficou bem legal, só que vale também falar para vocês que se você for comparar com, por exemplo, o Claude, ele já tinha esse tipo de função, então você pode criar esse tipo de coisa no Claude também.
Só que agora no ChatGPT eu acredito que está muito mais bem refinado esse tipo de solução, pareando ali o modelo da OpenAI com outros modelos top de linha em codificação. Então acho que ficou bem legal. Esse daqui é só uma ilustração para mostrar ali que você pode, de maneira muito rápida, criar vários tipos de representação visual para poder mostrar ali o que você quiser. Então eu acho que é um exemplo muito interessante. Por fim, a gente tem um dashboard aqui, então eu pedi para ele estar criando um dashboard a partir de uma planilha que eu dei para ele com dados ali do YouTube. Então ele me trouxe aqui total de canais, soma de inscritos, soma de views de todos os canais. Ele trouxe aqui um gráfico dos top 10 por inscritos e também por visualizações, distribuição por categoria. Trouxe aqui também uma relação desses canais, cruzando ali os dados de inscritos, views e vídeos. Então ficou bem legal e eu poderia colocar outro tipo de arquivo aqui. Se tivesse uma outra planilha, eu também poderia estar criando ela. Então, por exemplo, eu atualizei aqui e eu vou estar colocando aqui novamente para poder rodar o código para vocês verem. Eu rodo ele, ó, e o que ele tem aqui para mim é, na verdade, um template em que eu posso estar colocando qualquer tipo de arquivo aqui para ele poder estar me trazendo as informações. Então, no caso, eu fiz aqui uma planilha com dados do YouTube e com isso ele vai lá e preenche essa planilha para mim. Então ficou muito interessante, foi melhor do que eu tinha imaginado, porque inicialmente eu pedi para ele criar um dashboard para mim com base nesses dados e o que ele fez foi um dashboard 100% no Canvas, aqui do ChatGPT, que ele funciona com o upload do arquivo. Então, de verdade, ficou muito legal, impressionante. Eu imagino que a capacidade de poder criar dashboards ela vai melhorar ali conforme forem passando as semanas e os meses. Então, é uma outra possibilidade bem legal que a gente tem com a evolução do ChatGPT. E basicamente é isso. Curtiu o vídeo? Eu realmente acho que o ChatGPT tá longe ali de ser uma AGI e tem falhas, sendo superado por outros benchmarks como o próprio Grok ou Claude em alguns casos, mas é um fato que o modelo em si evoluiu e espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você curtiu, deixa o like, o comentário e se inscreve que vai ajudar bastante. E caso queira conhecer meu curso de Agente GPT ou de criação de imagens com IA, eles estão aqui na descrição. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.